Bom dia, queridos irmãos e amigos. É sempre um prazer estar com vocês aqui nas manhãs, não é? Para ponderarmos, refletirmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos força para a nossa fé, compreensão das verdades descritas na sua palavra, na palavra de Deus, para que possamos ter um entendimento a fim de vivermos nestes dias com uma fé saudável, né? Olhando realmente para o nosso Senhor e recebendo dele a orientação necessária para as nossas vidas. Para isso nós precisamos refletir na sua palavra. Não há meio de se conhecer a Deus se não for através da sua palavra. É meditando na palavra, refletindo na palavra, ponderando na sua palavra, é que nós vamos ganhar compreensão. E na sua aplicação, nós vamos ter as experiências necessárias para que a gente possa realmente aprender e ter uma vida verdadeira com o nosso Deus. São dias de aflições. São dias de dificuldade, são dias de incertezas, são dias de acontecimentos que nunca houveram na Terra. E nós vamos precisar nos posicionar diante deles. Não adianta fugir, não adianta criar uma fantasia, não adianta mostrar que de repente tudo vai ser melhor, ou que o mundo vai melhorar, ou que tudo vai passar. As coisas, os fatos reais da vida estão aí. Nós cristãos precisamos aprender, como está descrito na palavra de Deus, a enfrentar, porque o Senhor é o nosso bom pastor e ele tem cuidado de nós. E nestes dias nós temos aprendido sobre a igreja, a sua formação, a ação dos apóstolos, o movimento dos cristãos, o que estava acontecendo naquele tempo, a fim de nós melhorarmos a nossa postura, a nossa posição nesse tempo como igreja de Jesus Cristo. Qual deve ser a nossa posição nesse tempo? E vamos ver aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, do verso 9 até o verso 22. Está escrito: no dia seguinte, indo eles a caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao telhado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que dirigia a ele, dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí os 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando. Porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes. Sou eu. A quem buscais? Aqui viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Que coisa interessante, não é? Nós vimos realmente a cura maravilhosa, não é? A salvação que houve sobre a casa de Cornélio, de como Deus operou de uma forma muito tremenda em toda a família de Cornélio, salvando porque ele era um homem temente e orava a Deus. Agora nós vemos Pedro tendo essa visão de um lençol descendo e nesse lençol todo tipo de quadrúpedes e aves e essa voz que dizia: Pedro, agora mata e come. Mas só que Pedro, sendo judeu, responde: Senhor, de jeito nenhum, eu nunca comi coisa imunda, porque havia para os judeus alguns animais que eram considerados imundos, não se podia comer. E alguns deles estavam sobre esse lençol. Então ele respondeu: de jeito nenhum, porque eu não vou me contaminar com esses animais imundos, não é?
Mas a voz disse a ele: Pedro, aquilo que o Senhor santificou, não considere imunda ou comum. Então, essa voz falou com ele por 3 vezes, e ele tendo essa visão desse lençol. Ao que, de repente, né, depois que o lençol subiu, depois da voz ter falado com ele 3 vezes, ele ficou pensando e perplexo, mas o que isso quer dizer? O que isso significa? De repente, chegaram 2 enviados de Cornélio, lembra dele? Não é? Para que Pedro fosse com eles até a casa, porque o próprio Cornélio foi instruído a procurar o apóstolo Pedro. Veja, Deus queria que Cornélio conhecesse a palavra da verdade e fosse ensinado. Então aí Pedro entendeu e foi com eles. A voz disse para Pedro: olha, estão aí 2 homens que vieram te procurar, vai com eles em nada duvidando, está escrito na palavra do Senhor. Então, foi com eles para falar, para ensinar. Veja só o que está escrito no verso 22. Então disseram o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Veja, talvez as pessoas fazem essa consideração de que, no princípio de todas as coisas, a única coisa que existia era cura. Cura, 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 e Deus libertando, e apenas perdoando pecados e mostrando, sim, sempre o seu amor. Mas eu gostaria de realçar aqui a importância do aprendizado da palavra de Deus. Deus não só mostrou para Cornélio o seu amor, com ele tendo aquela visão do anjo, mas o Senhor queria que Cornélio aprendesse sobre ele. E isso só se ele fosse ensinado como? Na palavra. Por quem? Por um apóstolo, não é? Por um enviado de Deus, que foram aqueles que começaram a pregação do evangelho logo após a morte de Jesus. Então é isso que está acontecendo e precisa ser resgatado nestes dias. Que nós possamos ter ouvidos abertos para o aprendizado da palavra. Lamentavelmente, muitos cristãos estão endurecidos, alegando que eu conheço a palavra, eu conheço o que está escrito, só que há um abismo entre esse conhecimento e a prática. E é isso que nós precisamos entender. Para Deus, o que é mais importante? Conhecermos a sua palavra ou praticarmos a sua palavra? Um dia Jesus disse: vós sereis meus discípulos se fizerem o que eu vos mando. Então é evidente que só seremos seguidores e teremos uma identificação como cristãos de verdade, não por ter uma Bíblia, ou por frequentar uma igreja, ou por ter uma nomenclatura, mas sim se essa palavra tem transformado o nosso interior. Percebe a diferença? Transformação de aparência. Aparência não é nada, mas a transformação é de fato aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E isso somente através do ensino da palavra. Que o Senhor te abençoe e que você fique firme nos propósitos da fé, de crer, confiar e obedecer ao Senhor. Deus te abençoe.